Olá, peritos! Meu nome é Agenor Zaparoli, eu trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. E o tema de hoje é: por que descrever muito bem, detalhadamente, o objeto pericial? Muitos peritos cometem esse erro de não descrever, de não detalhar o objeto pericial, se quer apresentar na sua proposta de honorários o objeto pericial. Por que é importante descrever muito bem detalhado? Nesse vídeo a gente vai tratar sobre isso. Mas antes daquela paradinha, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha nas redes sociais, clica no sininho. Nós temos um vídeo por dia, trazendo informações importantes, relevantes e interessantes do mundo da perícia judicial, ok? Vem para os nossos grupos de WhatsApp, Telegram. Você é perito? Assistente técnico? Tem vontade de ser perito? Vem para os nossos grupos, tá? Fala.host/grupos. Digita aí no seu navegador. Fala.host/grupos. Você vai cair na nossa plataforma e lá tem um botão para você entrar diretamente nos nossos grupos de WhatsApp e Telegram. Beleza? Fala.host/grupos. Não se esqueça, cadastre também no nosso banco de peritos. Fala.host/banco de peritos. Lá você se cadastra como perito, assistente técnico e se divulga na internet. É uma ferramenta gratuita que nós temos para divulgar peritos, tá ok? Fala.host/banco de peritos. Digita aí no navegador. Todos os links estão aqui embaixo, tá? Fala.host/cartão para você criar seu cartão de visitas online. Não se esqueça, crie o seu cartão de visitas. É gratuito e vai aumentar o seu ranking dentro da internet. Os buscadores vão te encontrar com maior frequência quando alguém procurar por perícia na sua área, beleza? Fala.host/cartão. Não se esqueça, nós temos aqui como você se tornar membro do canal. Ajuda a gente a crescer, a trazer mais e mais informações sobre perícia em geral, beleza? Vamos voltar ao tema. Pessoal, por que é importante descrever muito bem detalhadamente o objeto da perícia? O objeto da perícia é o objeto que está sendo tutelado, é o objeto que está sendo defendido e está sendo discutido naquela lide, naquela discussão, naquele processo, tá? Então, o que é o objeto da perícia? De um processo no qual o veículo voltou da oficina com defeito. O objeto pericial é o veículo, né? Mais especificamente aquela peça que o veículo que veio com problema, que nem sempre é o veículo inteiro, tá? Podemos colocar o veículo como objeto secundário, objeto terciário, né? Mas o objeto pericial principal é a peça que danificou, é o serviço mal prestado. Nem sempre é uma peça, tá, pessoal? Nem sempre é um objeto. Às vezes o objeto não é algo alcançável, não é algo palpável, não é um objeto físico. Às vezes ele é um serviço, ele é por exemplo, a prestação do serviço deixou a desejar. O objeto é a prestação do serviço incompleto, né? E o que você vai analisar ali? O serviço, ou você vai analisar a prestação do... desculpa, você vai analisar ali o que foi feito, né? Trocou a porta do... sei lá, a porta do comercial lá. Mas ele não fez o serviço. Ou fez incompleto. Você vai lá analisar o objeto pericial, que no caso principal é a porta, mas o objeto em geral é a prestação mal feita do serviço, correto? Então você tem ali um objeto físico, palpável, e tem um objeto que não é físico, que não é palpável, que é a análise do contrato ali, a análise da relação, entendeu? Eu posso dar um exemplo um pouco mais conciso de objeto, por exemplo, uma empresa, uma operadora discutindo sobre não pagamento de outra operadora. Uma operadora, não sei se vocês sabem, tem que remunerar a outra operadora quando a ligação de seus clientes, quando seus clientes recebem ligação daquela outra operadora. Então, operadora A, operadora B. Quando os clientes da operadora A recebem ligação de clientes da operadora B, B tem que pagar para A o uso
daquela ligação. Então, parte daquela ligação vai para a operadora A, parte maior, né? Então é isso aí. Se ela não pagou, o que estamos discutindo aí? Nós estamos discutindo aí uma relação de tecnologia, né? Qual que é o objeto da perícia? O não pagamento, a não remuneração pela questão da troca de tráfego ali, né? Então, trafegou. Então, ficou aí explicado. Nem sempre o objeto pericial é físico, tá? Mas por que nós temos que detalhar muito bem detalhado o objeto pericial, pessoal? Porque o objeto pericial, ele traz com ele algumas responsabilidades, tá? Eu vou dar um exemplo, vamos lá. O veículo saiu da oficina sem funcionar o para-brisa. Ele foi lá para verificar, para instalar um farol de neblina. Saiu com o limpador de para-brisa sem funcionar. E aí? Vou até ligar o meu aqui para testar. Tá desligado. E aí? O que acontece nesse caso? Você vai, por essa descrição, você já sabe muito bem que o veículo é um objeto secundário, que ele foi verificar, instalar um farol de neblina, que também é um objeto pericial secundário, mas que o objeto principal é o ventilador, o limpador de para-brisa, correto? Mas, quando você for periciar, você vai periciar só o limpador de para-brisa? Não, porque nós temos 3 envolvidos aí. Nós temos o farol de neblina, temos o limpador de para-brisas e temos o carro, né? O sistema elétrico do carro. Então tem como você pegar e falar assim, não, eu vou periciar só o retrovisor, o limpador de para-brisa. Não, você tem que analisar o que foi feito no farol de neblina, que provavelmente ali é que veio a danificar o limpador. Então você tem que verificar os dois. Aí entra a obrigatoriedade do perito. Obrigatoriedade assim, para você não ter dor de cabeça, definir muito bem o objeto pericial. Então o objeto pericial principal é o limpador de para-brisa que não está funcionando, que não está funcionando depois de uma manutenção na verdade, de uma instalação de um farol de neblina no veículo tal, marca tal, modelo tal, ano tal, chassi tal, placa tal, né? Os 2 limpadores de para-brisas frontais, né? Porque pode ter os limpadores de vidro posteriores, né? Os faróis de neblinas instalados são os faróis realmente de neblina, não são os faróis, não são as lanternas, são os frontais, não são traseiros. Então você tem que determinar muito bem, porque a hora que você fizer a perícia e analisar só, imagina que você fez a perícia e analisou só o retrovisor. Não tinha nada de errado no retrovisor, ou senão realmente o retrovisor queimou. Tá, mas você olhou o serviço feito no farol de neblina? Não, porque a reclamação era no retrovisor, entendeu? Você pensava em analisar só o limpador de para-brisa. Mas os advogados das partes pensavam que você ia analisar o farol de neblina, a parte elétrica e tudo mais. E você não descreveu o objeto da perícia muito bem detalhado. Se você não descreveu muito bem detalhado, surgiu uma dúvida aí. E na dúvida, a lei protege quem? O fornecedor do serviço ou o cliente? Código do consumidor, pessoal. Código do consumidor. Quando existe uma relação de consumo e existe uma dúvida, essa dúvida tende a prejudicar o prestador de serviço e beneficiar o cliente, tá?
Então, delimitar muito bem o objeto da perícia é imprescindível, porque senão você acha que está fazendo algo, o autor acha que você vai fazer algo, e daí você faz o que você acha melhor e o autor vai... Opa, mas ficou incompleta essa perícia, ele não analisou, ele não olhou nem os fusíveis, ele analisou só o limpador de para-brisa, ele não analisou o farol de neblina instalado, né? Pensei que ele ia olhar toda a parte elétrica, o chicote do motor, eu pensei, então... E aí, na dúvida, você vai ter que voltar e refazer. Entendeu a questão? Não é só descrever muito bem as atividades que você vai desempenhar, lógico que ajuda muito você desenvolver ali passo a passo as atividades, né? O cronograma da perícia na proposta de honorários, porque fica ali bem declarado quais são as atividades que você está propondo com aquele valor, tá? Mas não basta, porque o objeto pericial também traz com ele algumas responsabilidades. Limpador de para-brisa esse exemplo é um exemplo. Ele está intrinsecamente ligado ao farol de neblina e a todo o sistema elétrico do veículo. Então, se você não delimitar o objeto da perícia, para o autor e para o réu, você vai analisar tudo. Entendeu? Então, descreva muito bem o objeto da perícia, deixe ele bem declarado na proposta de honorários para que não surta dúvidas. Beleza? Você tem dúvida? Pergunta aqui embaixo, a gente responde para você. Vem para os nossos grupos de WhatsApp, Telegram, fala.host/grupos. Grande abraço e até a próxima.